Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra da Capelania Espírita do CBMBA. Hoje contamos com a presença do palestrante Flávio Neri, muito bem-vindo, querido, né? E com o tema O Problema do Ser, o Destino e da Dor, que advém, né, de um livro de Leon Denis com esse mesmo título. Então, para iniciarmos, vamos fechar nossos olhos, tentar nos conectar com a espiritualidade amiga, para que tenhamos uma tarde de esclarecimentos e de luz. Com a palavra, o nosso palestrante, Flávio Neri. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu aceitei esse convite do Major Sebastião, que chama Barbosa, né? Aqui dentro vocês conhecem como Barbosa, que me convidou de uma forma muito inusitada. Ele foi mandar uma mensagem para uma outra pessoa e de repente meu número estava no contato dele de algum tempo, onde ele pegou lá atrás, quando eu fiz uma palestra na Casa do Caminho, um centro espírita que fica lá em Sussuarana, porque a filha dele me segue. E ele anotou o telefone, salvo engano foi assim, não foi, Major? E passou para a filha, só que ficou o registro do meu número lá no celular dele. E de alguma sorte, eu não entendo como, ele mandou uma mensagem para alguém, falou, e aí, vai estar tudo confirmado, não sei o que, não sei o que. Eu digo, tudo bom, querido? Eu não lhe conheço, quem é você? Ele, nossa, quem está falando? Aí começamos a articular pelo WhatsApp, quando nos demos conta que ele queria falar com a outra pessoa, e a vida fez com que ele se conectasse a mim. E eu muito feliz com aquilo, porque ele falando que me seguia, que gostava das minhas palestras, que já tinha visto as minhas participações na Universidade Livre do Espírito, que é lá onde a gente faz parte na Fundação La Harmonia, do Centro Espírita Harmonia, que inclusive estaria agora às 5 horas da tarde fazendo uma palestra lá sobre crianças doentes, do livro Jesus no Lar, se eu não me engano, Luz no Lar, de Chico Xavier. E aí ele fez esses contatos prévios comigo e eu fiquei feliz, porque ele disse, você poderia fazer palestra lá na capelania? Eu digo, por que não? Que horas é? 1 hora da tarde, é um horário meio estranho para mim, porque eu moro em Simões Filho, lá na BR, mas eu digo, eu aceito sim, uma experiência para mim nova, inusitada, e que eu estou muito feliz por estar aqui, vendo vocês, essa corporação que trabalham pela vida humana, e que tem uma tarefa tão digna, que a gente admira desde pequeno, né? Nossos carrinhos de bombeiro. Eu lembro que eu tinha meu carrinho vermelho, que eu brincava com meu carrinho. Meu pai quer um carrinho de bombeiro, e muitas crianças sonham em ser bombeiro, pela tarefa que vocês exercem na sociedade, e às vezes não é tão valorizado como deveriam ser. Então, para aqui a minha honra e minha gratidão pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos, e virei com o maior prazer. Foi uma alegria fazer a volta aqui na Barroquinha, né? Onde eu tenho um trabalho social há mais de 17 anos com o Grupo Caritas Salvador, que é uma ONG que a gente serve toda essa região aqui, a Cracolândia antiga aqui na frente, a Ladeira de Santana, o Shopping da Baixa Sapateira, ali na Barroquinha, vamos lá em cima, na Praça da Piedade, e terminamos numa comunidade que nós assistimos, a comunidade do Pilar, aqui embaixo, que inclusive teremos o Natal das Crianças, a gente tem todos os eventos que nós comemoramos. Então, para mim é um motivo de muita alegria entrar aqui, né? Eu estou aqui dentro do Corpo de Bombeiros da Bahia, né? Não é isso? É a sede central? É a central, porque tem no Iguatemi também lá, né? Enfim, aqui é o Comando Geral. Muito bom. Então, essas falas iniciais são para introduzir e para me deixar mais tranquilo, né? Porque realmente é uma coisa muito nova para mim. O livro, como a Major falou, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa é uma obra magnífica. Por quê? O Leon Denis, ele é um poeta, um filósofo, ele foi contador, ele fez história, mas tudo isso feito não do modelo que a gente considera o clássico. Ele nunca foi na academia. Leon Denis, ele era um filho de família muito pobre e, portanto, ele não teve acesso aos estudos. Mas mesmo com as dificuldades que ele tinha, que na época não tinha iluminação, ele usava luz de fifó, ele usava luz de candeeiro, todos aqueles recursos, ele se debruçou dos 12 anos até os 18 anos nos estudos dessas várias áreas do conhecimento. Contador, ele se tornou contador, historiador, filósofo, ele é um poeta, porque a forma de escrita do Leon Denis é uma linguagem que nos toca profundamente a alma. Eu tive o prazer de ler essa obra tardiamente, eu terminei de ler ela, agora eu iniciei 18 de outubro e terminei no dia 30 de outubro. E eu coloquei
livro maravilhoso, espetacular. Que livro! Gratidão, Leon Denis, por nos materializar uma obra de tamanha envergadura. Esse livro é um livro clássico do movimento espírita. Eu realmente li capítulos dele, mas nunca tinha me debruçado. Pela grossura da obra, eu ficava assim, procrastinando. Mas dessa vez eu fiz a leitura e vi o quanto ela é importante, considerado um dos melhores livros espíritas publicados no século passado. Se eu não me engano, ele está entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século passado. E essa obra, portanto, foi publicada em 1919, no início do século XX. Então, um livro que, mesmo tendo sido publicado em 1919, ele é um livro que, qualquer época que você venha ler, ele se torna atual. É uma obra dividida em 3 partes. Ela se divide na primeira parte, que vai falar o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E na terceira parte, nós esperaríamos que ele falasse o problema da dor, né? Porque o nome do livro é o problema do ser, do destino e da dor. Mas a terceira parte, ele vai falar sobre as potências da alma. Na primeira parte, ele vai desdobrar todo um arcabouço, que aqui não é o motivo da minha fala. Eu não vou falar sobre o livro de Leon Denis. Eu me utilizei do tema, o problema do ser, do destino e da dor, baseado nessa obra, para trazer a vocês uma linguagem mais que seja atual, para a gente poder viver a nossa realidade do cotidiano, que é permeada de muitas questões. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Essas são questões que permeiam a humanidade há séculos. E muitos filósofos já tentaram responder, mas muitos deles se limitam na visão materialista da vida. Leon Denis, como um discípulo de Kardec, apesar de não ter convivido com Kardec, mas foi contemporâneo de Kardec, ele vai encontrar o Livro dos Espíritos com 18 anos. Nas suas andanças pelas obras, nas bibliotecas, nas livrarias onde ele passava, ele simplesmente era amante da leitura. E quando ele encontrou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação espírita, publicado em 18 de abril, a sua primeira edição, de 1857, ele se depara com aquela obra-prima, que daria respostas a todos os questionamentos filosóficos daquele ser que nasce, provavelmente com uma missão que alguns autores falam que se Allan Kardec viesse a falir na codificação da doutrina, teríamos Leon Denis, que seria aquele que a espiritualidade maior se utilizaria para que materializássemos o Consolador prometido pelo Cristo, que é a doutrina espírita. Você veja a envergadura desse ser. Um cara que não teve a oportunidade de estudar, como Chico Xavier, que também tinha um primário, como Irmã Dulce. Tantas pessoas que não precisaram passar pelo banco da academia clássica tradicional, e, no entanto, eram verdadeiros eruditos, conhecedores de vários campos do conhecimento. Eu diria que Leon Denis é como se fosse um Leonardo da Vinci, porque, além de tudo isso, ele também gostava de desenho, ele gostava de arte. E é Leon Denis que vai trazer a arte como a quarta forma de sustentação da doutrina espírita, que a doutrina espírita se sustenta na filosofia, na religião, que são as suas repercussões morais, não a religião clássica, tradicional, com sacerdotes, com hierarquia, com liturgias. O espiritismo não é essa religião tida como a religião tradicional, onde nós temos o catolicismo, onde nós temos o budismo, onde nós temos o protestantismo, o candomblé, a umbanda, todas respeitáveis. Mas o espiritismo, ele não é só uma religião, ele é uma filosofia. E além de filosofia, ele é uma ciência, porque ele explica as questões que mais nós não conseguíamos encontrar com a sua visão filosófica no Livro dos Espíritos, a sua visão científica, empírica, experimental no Livro dos Médiuns, que fez com que devassássemos o mundo espiritual nesse intercâmbio, onde a mediúnica, hoje que nós vivemos, é pautada no tratado de parapsicologia ou de paranormalidade, que é o Livro dos Médiuns, que todos deveríamos estudar, principalmente os que trabalham em salas mediúnicas. E nós vamos ter o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que publicado em 1864, que dá o corpo doutrinário, o corpo moral, o corpo religioso da doutrina espírita, onde Kardec vai se ater às leis morais. Ele não se apega aos fenômenos de aparição, aquilo que pode ser controvérsia nas grandes doutrinas que tentam explicar a função, ou melhor, a trajetória do Cristo. Ele pegou o Sermão da Montanha, que é um tratado que é atemporal, que Gandhi disse, como hindu que era, que se todos os livros sagrados do mundo fossem perdidos ou queimados, e se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Todo um tratado de ética e de moral poderia se tornar de novo visível ao mundo se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Então nós temos esse tripé de sustentação, e o Leon Denis vai trazer a arte como a quarta força, eu diria, no que sustenta a base doutrinária da nossa
consoladora doutrina chamada doutrina espírita. Então, Leon Denis é esse ser que dispensa comentários. Ele tem 8 livros publicados pela FEEB. Dentre os 8 livros, Depois da Morte, O Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, O Grande Enigma, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Além e a Sobrevivência do Ser e Joana d'Arc Médium. Ele tinha, para que vocês tenham a noção da envergadura de que espírito era ele tinha Jerônimo de Praga como seu mentor e Joana d'Arc também como sua orientadora. Já sabemos de bastidor que Joana d'Arc foi Judas. Se vocês não sabem, são informações que nós temos, né, dos bastidores do mundo espiritual. Nós sabemos que São Francisco de Assis foi quem? Vocês sabem? São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Os apóstolos do Cristo, João Evangelista, que é o discípulo amado, que ficou no Calvário, lá vendo Jesus, junto com Maria de Madalena e junto com Maria de Nazaré. Ele volta como São Francisco de Assis. E Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes, aquele que se sentiu traidor do Cristo e que se suicidou, e que Jesus, quando desencarnou, foi à mansão dos mortos, que tem na Igreja Católica, falar com Judas, para tirar ele do sofrimento em que ele se encontrava, dizendo: Judas, você só fez cumprir a lei. Ele perdoava, ele nem se magoava o Cristo. É nosso roteiro que ele nos deixou, é o Evangelho que nos ensina a amar. E assim Joana d'Arc volta, ou melhor, Judas volta como Joana d'Arc. As pessoas confundem Joana Angélica, que é Joana de Ângeles, que é outra Joana do Evangelho, a primeira mártir do cristianismo nascente, que foi Joana de Cusa, que foi casada com Cusa e que morreu no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma passagem belíssima, onde o centurião covarde dizia: é isso que o teu Cristo te ensina, a morrer assim, queimada, humilhada? E um dos filhos dela dizia: abjura, mamãe, abjura, mamãe. Esse filho que dizia isso, dizem nos bastidores, que é tio Nilson. Os 2 filhos de Joana de Cusa, Divaldo Franco e tio Nilson. Tio Nilson da Mansão do Caminho, que era o braço direito de Divaldo, vocês conhecem, foi esse que sustentou a Mansão do Caminho por muito tempo, desencarnou uns 6, 7 anos. Então, tio Nilson, segundo informações, era aquele garoto que na época do Evangelho primitivo, do cristianismo primitivo, pedia à mãe que abjurasse a fé no Cristo, para que ela não morresse queimada e ele perdesse a sua mãezinha. O outro filho dela era Divaldo, mas Divaldo não é o que está lá. Isso são informações que a gente vai colhendo. Eu gosto dessas informações, e o que Leon Denis vai trazer é justamente isso, essa trajetória do espírito, quando ele vai falar sobre o destino, o problema do ser e as potências da alma. Então essa trajetória, para dizer a vocês que a vida se encadeia do átomo ao arcanjo. Nós fomos criados simples e ignorantes, e nesse grande périplo rumo à tão sonhada bem-aventurança, ou à tão sonhada perfeição, um dia seremos espíritos puros. Todos nós seremos. Queiramos ou não, nós seremos espíritos puros. Os candomblecistas, os protestantes, os católicos, a qualquer denominação que pertençam, a lei da vida é a lei das encarnações sucessivas, que não é um dogma da doutrina espírita, nem do budismo, nem do hinduísmo. Isso é uma máxima, é uma lei de Deus. Como a lei da gravidade, que quem pula do 10º andar vai cair no chão, por uma atração numa velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a força da gravidade, ele vai cair no chão. Mesmo que ele não acredite que alguém diga, o padre, o pastor ou o guru, não, você pode pular que você não cai. Você pulando, você vai cair. Assim é a lei da reencarnação. A reencarnação é a lei da vida. Então não tenham pruridos, vocês que são espíritas ou quem não seja, porventura aqui pode ter pessoas da corporação que sejam católicos, evangélicos, não importa as suas crenças, os seus processos de fé são respeitáveis e todos nós devemos viver com essa forma plural de crenças que são isso a riqueza do mundo. O que seria das maçãs se todos só gostássemos de pera? O que seria dos gatos se todos só gostassem de cachorros? Então isso que existe no mundo é a nossa pluralidade que dá riqueza de nós humanos que somos. Então o respeito a todas as religiões é premissa básica da doutrina espírita. Eu não podia fazer diferente. Mas eu não posso prescindir de dizer que a reencarnação é a lei da vida, independentemente da crença que qualquer de um de vocês tenham. Ela faz parte de uma lei de vida e que não é fruto da doutrina, porque cientistas já mostraram e já comprovaram que crianças que renascem com marcas de nascença, elas têm uma vida pregressa e elas falam da vida e são evidências, como Banerjee, um indiano que estudava a reencarnação, como Ian Stevenson,
um americano que também mostrou as evidências da encarnação, como o brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que também se debruçou sobre a encarnação, e outros tantos estudiosos que estudam de forma laica, ou seja, que não tem nenhuma vinculação a nenhum grupamento religioso, de forma autônoma ou de forma livre, eles demonstram que a reencarnação é uma realidade. E Leon Denis, ele vai nos trazer, para nosso entendimento, o problema do ser, do destino da dor, ele é fruto das nossas escolhas e das nossas aquisições ao longo da jornada evolutiva. Na nossa trajetória, quando simples e ignorantes fomos, e mergulhamos como princípio inteligente no reino mineral, nós vivemos experiências não como individualidades, no reino vegetal, onde despertamos as sensações, onde depois, no reino mineral, é onde experimentamos a aglomeração. Todos nós temos o mineral no corpo de nós outros, tem minerais. Nós temos as sensações das plantas, nós temos os instintos dos animais, e nós temos no humano a razão. Esse é o avanço antropossócio-psicológico que a espécie humana vem trilhando ao longo de bilhões de anos, onde a vida se deu pelas explicações científicas com o Big Bang, e ali a vida surge pela explicação da ciência, mas existe um criador de tudo que é a consciência suprema, que é a inteligência suprema do universo, que é Deus. Foi Deus que originou a vida, e a vida surgiu pelo movimento de amor do divino. E nós, nessa jornada, quando vivenciamos a aglomeração e a junção no reino mineral, nós vamos viver a experiência no reino vegetal, com as sensações, as plantas, você passa, fecha a porta que seu marido vem, fecha a porta que seu marido vem, e ela não fecha assim, elas vão se transitando por uma planta carnívora, que cai um inseto, ela já começa a desenvolver um instinto, um estômago primitivo. Essas são as fases de transição dos determinados reinos para o reino do humano. E que nós não encontramos respostas porque procuramos pela paleontologia na descoberta dos fósseis. E que tem o elo perdido quando Charles Darwin, o pai da evolução das espécies, vai nos mostrar que tem coisas que ele não consegue explicar. Mas a gente explica no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, publicado pela FEB. Ele vai dizer sobre essa fase em que a humanidade evoluiu no plano espiritual. E lá se dá também evoluções e mergulhos na carne para que a espécie possa se estabelecer como nós somos hoje. Nós somos seres humanos, o Homo sapiens sapiens. Muitas vezes Homo demens. Somos verdadeiros dementes. Tem homens dementes no mundo de hoje. Mas o Homo sapiens sapiens caminha para o Homos noéticos, o Homos intuitivos, que é o vir a ser da humanidade. Todos nós seremos. Esse ser que vai se desenvolvendo nesse mundo de provas e expiações que atravessamos, entrando no mundo de regeneração, e que não se regenerou por quê? Porque nós não nos regeneramos. O mundo só não está regenerado porque as almas que habitam esse mundo ainda não se regeneraram. E por isso que nós vivemos tanta dor, tanto sofrimento, tantas calamidades, tantos flagelos destruidores, que nos servem para o impulsionamento do progresso. E nós não entendemos por que tanta catástrofe, porque Deus é bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente, e tem tanta atrocidade no mundo. Por que famílias se morrem numa queda de um avião, uma jovem em plena fase de ascensão na sua carreira? Como é que ela pode, aos 26 anos, morrer junto com seus outros produtores, tio e o piloto e copiloto, num voo fatídico, onde simplesmente a vida se torna algo que se extermina em um momento da vida, onde um voo decola de um lugar para o outro e no meio do caminho ele cai e acabou. Ela não volta para abraçar seu filho, o outro não volta para beijar sua esposa. A vida cessou. Será que a vida cessa com a morte do corpo? É claro que não. Seria muita injustiça um Deus que fizesse um filho nascer para viver uma única existência, tetraplégico, sem poder ver a luz do sol e nem ouvir uma sinfonia de Beethoven. Seria uma injustiça um Deus que fizesse filhos nascer numa favela, sem a mínima condição de alimentação, quanto outros potentados nasceram e nascem em berços de luz, em berços de ouro. Que Deus justo seria esse? Nas explicações as mais variadas que possam ter as religiões, que justificam que eles estão expurgando as mazelas dos seus ancestrais, e que eles passam pelas suas formas de gerações, da terceira e quarta geração, expurgando o mal por alguém que cometeu lá atrás, um vô, um bisavô, um triavô, algum delito, e eu vou pagar por algo que você fez. Que justiça seria essa se esse Deus fosse assim? Esse Deus não concebe o espiritismo. Nós concebemos um Deus de amor,
um Deus que criou leis imutáveis e que nós outros nos distanciamos da lei e criamos as nossas próprias injunções com aquilo que nós escolhemos, que é o sofrimento, que Leon Denis vai falar. Através daquelas potências da alma, da vontade, do livre-arbítrio, do pensamento, do amor, da dor, nós evoluímos. Como nós estamos utilizando a nossa vontade? Como vocês estão utilizando o livre-arbítrio de vocês? Qual o grau de liberdade que nós temos a ponto de invadir a liberdade do outro, transgredindo leis e que de alguma sorte nós outros iremos repará-la, se não nessa existência, em outras existências? Eu sou terapeuta e cuido de muitos pacientes com vários processos psiquiátricos, dentre esses, ultimamente tem chegado para mim, pacientes com agorafobia. Agorafobia é uma patologia que a pessoa tem medo de multidões, sente pânico quando vê muita gente e sente transtornos que não são explicáveis nessa existência, porque nada nessa vida ocasionou algo que disparasse esse fenômeno. Mas quando a gente tem a visão das vidas sucessivas, nós vamos compreender que muitas pessoas que estão hoje ergastuladas do corpo, ou nesse estojo de ossos, na linguagem da benfeitora Marta, pelo nosso querido amigo e médium Marcel Mariano, que eu tenho tido o prazer de fazer a locução dela diária, de segunda a domingo, exceto aos sábados. Se vocês quiserem depois no meu canal no YouTube, Flávio Nery Azevedo, tem mensagem diária que ela traz 4h30 da manhã pela psicografia de Marcel. Marcel divulga nas redes sociais pelo WhatsApp. Eu pego a mensagem, leio e faço a locução. Fiz hoje mais cedo, já está lá sendo disponibilizada daqui a pouco no meu canal. Ela fala do estojo de ossos. São Francisco de Assis, que foi João Evangelista, vai falar do jumentinho. Esses corpos que nós habitamos hoje, eles são uma dádiva da evolução da nossa espécie, que passamos pelo Homo de Neandertal, pelo Homo erectus, e hoje somos Homo sapiens. Para que nós configurássemos essa estrutura que somos hoje, com o neocórtex desenvolvido, a gente viveu uma fase anterior a essa, onde tínhamos o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que todos temos, que é chamado primeiro nível da nossa relação cerebral, que faz as funções fisiológicas acontecerem independente da sua vontade. O seu coração está batendo, não está? Você está falando para ele bater? Não. Você comeu alguma coisa media. O peristaltismo está fazendo com que o alimento chegue ao estômago, seja metabolizado e chegue aos intestinos e saia no reto. Isso, independentemente de você estar de cabeça para baixo ou na posição de ortostase, a comida vai chegar lá embaixo. Isso é um movimento adquirido pelas experiências nos reinos sucessivos que nós habitamos, enquanto princípio inteligente. Ao mergulharmos no reino hominal, que é a espécie humana, nós desenvolvemos a razão. Mas essa razão não se desenvolve automaticamente quando você se torna homem. Os seres que migravam de outras esferas, como os exilados de Capela, que vocês devem saber, o livro clássico de Edgar Armand, ele vai falar que lá em Capela, aquela humanidade também evoluía, porque a vida não só existe na Terra. Seria um egoísmo e de uma puerilidade nós acharmos que a vida se restringe ao planeta Terra. A gente tem a pluralidade dos mundos habitados, e dentre esses a constelação do Cocheiro, onde existia essa constelação chamada Capela. Lá muitos espíritos foram exilados, como hoje do planeta Terra estão sendo exilados para outras esferas. Essa transição planetária, que nós nos regeneraremos, queiramos ou não, fará com que espíritos que aqui habitam, empedernidos no mal, espíritos endurecidos, espíritos recalcitrantes, que ainda insistem em ir para os estádios de futebol e bater nos seus amigos e irmãos com um pedaço de ferro, pessoas que estupram crianças, pessoas que cometem atentados à vida humana, verdadeiras atrocidades que nós vemos no planeta Terra, eles não terão mais espaço de reencarnar aqui, porque o planeta precisa evoluir. Muitos deles serão exilados da Terra. E vão ser exilados para onde, Flávio? Deus é injusto. Ele joga as pessoas para onde? Meu filho, você, Flávio, está muito rebelde. Você não tem mais espaço de ressonância na Terra. Olha o que você tem feito, meu filho. Vem reencarnando sucessivas existências e nessa vida continua fazendo as mesmas coisas. Não dá. Você vai ser exilado num planetinha primitivo, onde lá não tem água, onde não tem e-mail, onde não tem internet, onde não tem avião, onde não tem trem, onde você tem que ser a idade da pedra lascada, e lá você não evolui. Você vai ajudar esses irmãos primitivos a evoluírem. Foi assim que aconteceu um dia. E é esse o destino da humanidade, o ser, o problema do ser, do destino humano e a dor. Por que vivemos a dor? Pelas escolhas que fazemos. Esses espíritos exilados de Capela que vieram para o planeta Terra, lá com os terrícolas dos mundos mais primitivos, quando a Terra era, eles foram se
imantando naqueles corpos surgindo do cruzamento de um Homo erectus com outro Homo erectus. O Homo de Neandertal tinha uma relação sexual com aquela mulher não tão aprazível, toda barbada, cheia de pelo no corpo, e de repente existia ali o consorciamento, a relação sexual. E surgiu o ser. E aquele ser que surgia era fruto daquela hereditariedade, mas o perispírito, que é o corpo semimaterial que todos temos quando saímos do corpo, ele ia implementando naquelas formas primitivas a nova configuração do humano, que seria o Homo sapiens que surgiria. O Homo de Neandertal, portanto, sai do cérebro límbico hipotalâmico, que é uma camada cerebral que dá as sensações, as emoções, e a gente vai desenvolver o neocórtex, que é essa camada que temos hoje, que nos oportuniza a razão. Eu estar falando, arquivando memória, tendo o raciocínio lógico e entregando a vocês um conteúdo para que vocês possam também raciocinar em cima deles e poder levar para a vida de vocês e viver no cotidiano. Esse desenvolvimento se deu pelo sacrifício, ou melhor, pelo sacrifício de alguns missionários e de alguns espíritos exilados de Capela. Alguns vieram para o planeta Terra, e aí nessa migração, onde eles já estavam desenvolvidos, eles já eram espíritos que tinham e-mail, já tinham WhatsApp, eles já tinham internet, eles vieram viver num verdadeiro inferno, e para eles era um inferno, viver num planeta onde você não tem a escrita, onde você não tem o calor, onde você tem que se cobrir com as peles dos animais. Imagine o sofrimento que não era. Isso é um verdadeiro inferno. Esse é o inferno. E esses espíritos foram ajudando no progresso da humanidade, até que hoje nos configurássemos como Homo sapiens sapiens, e hoje, espíritos outros, está no livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária, que da constelação de Alcíone, estão reencarnando no planeta Terra, para, no movimento dos consorciamentos, dos coitos sexuais ou das fertilizações in vitro, espécies de nova raça que surge no nosso planeta. São espíritos e crianças que não têm um comprometimento kármico com a Terra. Eles vêm como missionários para ajudar o progresso do nosso planeta. E vocês identificam crianças que fogem completamente ao padrão da nossa animalidade. Crianças que têm uma amorosidade, um despertar da consciência, um cuidado com a ecologia, o cuidado com os animais, o cuidado com os mais velhos. Eles já trazem em latência as virtudes que adquiriram em planeta já de transição, que não é de provas e expiação. Mas existem também espíritos reencarnando, trazendo também como missão grandes filósofos do passado, grandes estetas, grandes musicistas, grandes professores. Várias pessoas das várias áreas do saber estão mergulhados no mundo material. Para quê? Para tentar aliviar o sofrimento da raça humana, trazendo o desenvolvimento de tecnologias, trazendo o desenvolvimento de habilidades científicas, desenvolvendo vacinas com a velocidade que desenvolveu, com a ajuda da espiritualidade e com espíritos que já estavam reencarnados com essa missão, porque as pandemias acontecem pelas escolhas humanas, como as catástrofes também às vezes acontecem por escolhas humanas, mas tem alguns fenômenos que fazem parte do desenvolvimento do próprio planeta. Existem cataclismas que fazem parte do ajustamento das placas tectônicas, e que não é nada de castigo divino, é apenas um freio de arrumação, onde a Terra precisa se ajeitar para que ela continue progredindo. Espíritos desencarnam e partem e vão para o plano espiritual. E eu falava da agorafobia. Onde é que estão esses seres, então, mergulhados no meio de nós, espíritos atormentados pelas próprias consciências de culpa? Eu falava isso ontem no Centro Espírita Luz e Caridade, do nosso querido Léo, que desencarnou tem um mês mais ou menos, que é um centro do Barbário, muito querido em frente à Escola Técnica, e eu falava sobre isso, o perdão para limpar a mágoa e a culpa. Está lá no Instagram do Centro Espírita. E hoje eu penso que ontem eu citei esse exemplo me vem hoje de novo. Quantos de nós estamos aqui escondidos no corpinho, no estojo de ossos, como eu falava de Marta, ou no jumentinho, ou nesse escafandro que nós vivemos, com medo de sermos descobertos dos delitos que praticamos em vidas transatas, em vidas passadas? Quantos de nós cometemos atrocidades com a humanidade, cometemos genocídios, fizemos abusos do poder, desviamos verbas e mergulhamos no corpo e não fomos descobertos na época em que vivemos, mas hoje ficamos apavorados em sermos descobertos por ele ou por ela, porque será que ele vai me ver? Será que ela vai descobrir que eu fui um pedófilo? Será que ela vai descobrir que eu transgredi, que eu roubei verbas de várias instituições de caridade? Será que vai descobrir que eu promovi o aborto delituoso de mais de 200 crianças? Será que vão descobrir o que quer que queiram? Você não foi descoberto, mas a vida se dá
ao longo de existências variadas, porque a vida é única, os corpos são distintos. Eu entro em corpo, saio de corpo, mas eu nunca saio da vida, e Paulo tinha razão, a vida é única. Quando os nossos amigos protestantes dizem, mas o Espiritismo professa várias vidas, não. Nós falamos que a vida é única, as existências que são variadas. Você entra em corpo e sai de corpo. Hoje eu sou o personagem Flávio, mas eu já fui o centurião romano, eu já fui o tenente-coronel, que vocês têm, que é o tenente-coronel, que era o que eu fui o centurião romano. Centurião romano nada mais é do que o tenente-coronel, que comandava uma centúria. Eu comandei 100 soldados romanos. Quando eu vejo a corporação de vocês, eu me arrepio, porque volta as lembranças de quando em Roma, covardemente, eu persegui os cristãos, no Coliseu de Roma, onde tirei vidas, ceifei vidas de milhares de pessoas, sob o meu comando, os meus comandados, que eram os soldados romanos, sob a centúria do centurião, que são 100, eu comandava centuriões que eram, eles ouviam o que eu falava, o que eu mandava fazer eles faziam. Alguns tergiversavam, alguns fugiam porque eles tinham livre-arbítrio. Eu não faço isso, e eram perseguidos pelo César, pelo governador, ou por quem quer que seja. Então quando a gente vai olhando as nossas vidas sucessivas, e que não entende por que trazemos culpas e ansiedades, por que desenvolvemos profissões, por que vocês são bombeiros hoje, quantos vocês podem ter promovido incêndios, podem ter sido pessoas incendiárias que junto com Nero incendiou Roma, e ali com ele apoiando aquele louco que foi o Nero, vocês podiam estar macomunados com ele, mas com uma lei de amor, de justiça e de caridade, dá a oportunidade de a cada nascer do novo dia, você ter novas possibilidades de novas escolhas, e com um pensamento firme no Cristo, e com a vontade segura no Evangelho, vocês transformam a vida de vocês, escolhendo serem hoje bombeiros. Ao invés de incendiar, vamos apagar os fogos dos que estão tocando fogo, contra os fogos que são criminosos, são fogos acidentais, e vocês entram naqueles lugares destemidamente para tirar vidas de dentro de um sofrimento que porventura vocês tenham que viver. Isso é a mostra da justiça divina, a oportunidade que Deus nos dá de refazer a história, de refazer o caminho, de reconstruir a trajetória. Qual é o nosso destino? O nosso fanal. O nosso fanal é a bem-aventurança. O nosso destino é a iluminação. O nosso destino é a plenitude da vida. Todos vocês estarão plenos um dia. O que é que vai determinar a plenitude? A escolha que vocês estão fazendo. Qual é a vontade que vocês estão tendo? Como Leon Denis vai falar que a vontade não é firme, e por não termos a vontade firme, nós desistimos no meio do caminho. Esses pacientes que eu atendo hoje, eu também sou um paciente de alguém, porque para tratar e terapeutizar pessoas, eu preciso me terapeutizar. Eu tenho meu psicoterapeuta, meu terapeuta, eu sou terapeuta de outros, e a gente vai cuidando nas barbaridades que cometemos. Quando lá fui um senhor de engenho, quando negro, eu escravizei, coloquei no pelourinho e dei chibatadas. Como assim? Existe cor de pele que determina quem é bom e quem é ruim? Não, porque todos em algum momento foram negros, foram brancos, foram amarelos, foram índios. Qual é essa nossa relação com o ser, que olhamos a sua aparência, a sua casca, ao invés de olhar a essência? Quando é que nós podemos olhar o outro no que ele é e não no que ele tem? E nós vivemos essa sociedade hedonista, utilitarista, essa sociedade egoísta, onde nós promovemos os outros pelo status que ele alcançou, e não por aquilo que ele pode ser, como um ser espiritual a serviço do Cristo. A sociedade que vivemos é essa, onde a gente vive experiências, cometemos delitos, mas a vida nos oportuniza. Eu voltei, era branco, fui em Cachoeira, senhor de engenho, dono de terra, muitos escravos ali, e ali eu volto com a outra experiência nos Estados Unidos, como um branco, um negro, lutando pela libertação dos negros do Sul, na época de Abraham Lincoln, o presidente americano que libertou primeiro os Estados Unidos do Norte, e o Sul foi depois. Eu era um líder negro no Sul, sofri com os brancos o preconceito de cor, mas não precisei ser escravo, porque a era outra, mas eu fui queimado dentro de um galpão como esse, onde todos os meus liderados da minha comunidade, como protestante que era, eu fazia um movimento de insurgência contra a autoridade dos brancos. Eles nos fecharam dentro de um galpão como esse, e botaram na época de madeira, colocaram barras de ferro fora, e jogaram tochas de fogo, como o Ku Klux Klan, e me mataram junto com toda a minha população, incendiado, dentro daquele lugar, onde minhas memórias ficaram presas àquela experiência, crianças chorando, querendo sair, a fumaça entrando, e eu era o líder
como hoje aqui falo para vocês, falava para a minha comunidade, não podemos nos dobrar pelo o poderio dos brancos, precisamos insurgirmos contra eles, tentando levar a consciência para tirar o negro da situação de subserviência que vivíamos. E ali fui queimado, entrei num trauma imenso, porque foi sobre a minha liderança que a minha população morreu. E aí, num processo de regressão de memória, nas terapias de regressão a vidas passadas, eu descobri essa experiência traumática e fui encontrar o que era a dor da minha dificuldade de querer liderar na atual existência. Eu nunca quis ser militar, eu nunca quis ser um líder, eu nunca quis me envolver na política, porque fui político na Revolução Francesa, participei com girondinos, jacobinos, com Robespierre, com Danton, sei que vivi. Então a política para mim me chama a um lugar que é de corrupção, que eu podia me corromper novamente ou não. O receio de repetir o padrão do passado, de iniquidades e de dor, faz com que nós nos desviemos. Me tornei um fisioterapeuta, depois me tornei um psicoterapeuta, me tornei um terapeuta energético. Para quê? Para aqueles que eu decapitei, que eu mutilei, que eu quebrei braços e pernas, eu pudesse reabilitar. Ou seja, botei para andar quantos pacientes com Alzheimer, com Parkinson, quantos idosos eu levantei da cama ao longo desses 20 anos, quantas pessoas em transtornos psiquiátricos profundos, em depressões, em transtornos de pânico, transtorno de ansiedade. Nós, com a palavra, ao invés de desviar, podemos levar esperança, levar para eles uma vontade de viver a vida, integrando-se e entregando-se ao Cristo, como uma forma de libertação das consciências do passado de dor. Essas histórias que eu trago a vocês é para ilustrar o que é a vida. As vidas nos fazem viver experiências as mais variadas. A vontade firme que eu tenho hoje é de não sucumbir novamente. Nunca tirei a vida de ninguém essa vida e não quero tirar. Espero viver uma vida sem queimar ninguém. Espero viver uma vida sem escravizar ninguém. Espero viver uma vida sem usar a palavra para desviar alguém do caminho do bem. É esse o meu movimento de vontade que eu estou tentando estabelecer nessa atual existência para não me perder de novo. Porque aí eu gerarei dor, mais sofrimento do que eu já tenho acumulado ao longo das vidas sucessivas. E qual é o caminho, o roteiro seguro para que não nos percamos novamente? É o movimento do mergulho interior. Na questão 919 do Livro dos Espíritos estava lá. Qual o caminho mais fácil, mais eu não tenho ipsis verbis, mas qual o caminho seguro para que pudéssemos nos aliviar do sofrimento da dor? Conhece a ti mesmo. Dizia o Espírito, um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O caminho do autoconhecimento, nós já estamos chegando ao final, o caminho do autoconhecimento é o caminho que nós poderíamos encontrar para impedir que novos delitos, que novos caminhos de dor possamos criar para a nossa existência. Quantos de vocês dedicam tempo para mergulhar, para olhar para dentro? Quantos de vocês param para contemplar a natureza, como Leon Denis fazia, que trabalhava para uma empresa de couro, e vivia em todos os lugares, nas paisagens belíssimas da Europa, na França, ele vivia contemplando a natureza, em comunhão com a natureza, olhando os animais. Ele fala isso sobre a contemplação como uma conexão com o divino. Quantos de vocês dedicam tempo, como eu hoje ao vir para cá, estava contemplando um fenômeno que eu tenho feito, que eu moro num lugar de fazenda, né, que é um lugar de verde, e eu fico vendo o desenvolvimento dos animais, algo que eu não vivia na cidade, nessa selva de pedras. Sou rodeado de verde por todo que é lado. Eu vejo o sabiá construindo um ninho às 5h30 da tarde, colocando cada palhinha para construir. Depois de 3 dias construindo o ninho bonitinho, ele bota os ovinhos, vê essa ventania, derrubou o ninho. E aí minha esposa, Flávio, o ninho caiu, os ovinhos partiram. Eu digo, meu Deus, como a vida não cessa. E o sabiá perdeu aqueles ovinhos, mas outros sabiás produziam outros ovinhos. Embaixo daquela folha de palmeira da minha casa, existia um outro ninho. Eu digo, Deise, tem outro ninho com 2 ovinhos. E eu acompanhei esses ninhos todo dia, até que 6 horas da tarde de quarta, eu filmando, o ovinho estourou na minha frente. Eu nunca tive esse prazer de ver um ovo pocar, né? E o bebezinho e o passarinho sair. E ele saía e a mãezinha voou quando me viu. Eu digo, Deise, corre, tá filmado. O passarinho saiu agora. E eu acompanhando o desenvolvimento do passarinho, porque eu sei que tem cobras. Eu convivo há 5 anos com elas, cobra verde, jararaca, cascavel. Várias cobras tem lá onde eu moro. E eu sei que a cobra sobe e ela pega o passarinho. Eu estou de olho nesses passarinhos, só que eu não tive de olho do outro lado. Na minha vétia, em outra palmeira que eu tinha, eu estou agora estudando para vir para cá e estou vindo, não era sabiá, era um passarinho verde, um verde escuro. Eu digo, corre, Raquel, que tem alguma cobra atacando. Isso é uma sabedoria que eu acumulei ao longo dos 5 anos de contato com a natureza, que antes eu nunca ia imaginar.
Eu não tinha visto a cobra, eu só senti que alguma coisa estava acontecendo com esse passarinho. Não é comum, aquele pipi, naquela agonia. Quando eu botei a cabeça na varanda que eu vi, ele corria por dentro das murtas, e os passarinhos entrando, e eu via que seguia alguma coisa. Eu digo, corre Raquel, que é cobra. Deve ter pego o filhote que eu não sabia que tinha. Raquel sai com a vassoura na mão, quando vai para frente do jardim, tá a cobra com um passarinho na boca, correndo e entrando no mato, e a mãe e o pai atrás para tentar bicar, para salvar, e o ninho indo junto. Só que não era o ninho do outro lado, era um outro ninho que eu não sabia que tinha. Eu digo, pega, vamos salvar o outro. O outro passarinho batendo asa, estava agora resolvendo isso. E aí voando, eu digo, pega Raquel, vamos tentar salvar esse. Pegamos o passarinho, tem uma gaiola de enfeite, lá em casa não tem um passarinho preso, é uma gaiola de enfeite da casa. Eu digo, onde é que eu vou botar esse passarinho? Se eu botar dentro de uma vasilha pequena, ele pula. Ele já está batendo as asinhas, mas não tem rabinho. Mas está aqui, bico aberto. Se deixar, a cobra volta e pega. Deixa aqui dentro desse lugar. Bota aqui embaixo, arranquei o tampo da gaiola, que estava quebrada, e deixando para ver se a mãe pega e alimenta ele e salva. Porque não adianta botar no ninho, que ele vai cair. Só que ele não tem condições ainda de voar. Viver em comunhão com a natureza, essa experiência que eu estou trazendo, o que a vida não cessa. A vida não para, o Pai, o Criador, cria o tempo todo, é a vida brotando em cada momento, é o verde, é a planta que você planta, que você tem que esperar o tempo de semear, como diz Eclesiastes, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Será que nós estamos tendo a paciência para esperar o tempo da colheita? Ou essa sociedade emergencialista, que tudo é para ontem, e vivemos essa ansiedade, o transtorno da ansiedade é uma das psicopatologias que mais acomete a sociedade moderna, e vocês que vivem na corporação devem sentir isso, um estresse constante, vive sob estresse diuturnamente, um chamado de emergência, um incidente em tal lugar, e pega o carro do bombeiro e sai correndo, chega lá, é um alarme falso. Pessoas que ainda fazem trote. Existem na Terra pessoas nesse nível de padrão evolutivo que tiram vocês que estão aqui a serviço da vida para mobilizar uma corporação para ir para um lugar que não está acontecendo nada. Isso ainda existe, e a gente não julga esses seres, porque nós também já fizemos isso. Aí vem a condição do entendimento do que somos. Nós somos seres ainda em espaço de provas e expiações. A gente não pode esperar, Sebastião, coisa diferente disso. Então não julguemos. Apenas tenhamos amor, compreensão, perdão por eles estarem assim, porque nós também já fizemos isso. Olha os exemplos que eu dei de mim. Quem sou eu para apontar o dedo em quem quer que seja, se eu na minha história contemplo experiências de delitos e de equívocos os mais diversos? Se hoje ainda cometo delitos e equívocos em menor monta, eu já cometi em maior monta. Então esse que hoje comete, aquele amanhã não cometerá mais, porque o santo de hoje foi um demônio do passado, foi um demoniado. Ninguém virou santo sem passar pelos perrengues da vida, sem passar pelas dificuldades e pelas injunções. Então, para fechar, meus queridos, eu queria deixar para vocês uma mensagem de otimismo. A vida, ela não cessa. A dor faz parte do viver. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Nós vivemos a dor porque até no nascimento temos dor. Mas se você escolhe viver lamuriando-se, queixando-se, vitimizando-se, você cria um sofrimento desnecessário para a vida. O interessante é viver sabendo que doer faz parte, mas o sofrer é uma escolha. Quando vocês resignam-se, quando vocês trabalham a resiliência, quando vocês se dedicam ao movimento de encontrar-se consigo próprios, despertar o Deus interno, o Buda interno que habita em cada um, quando vocês olham para essa centelha divina que vocês são, vocês vão fazer vislumbrar, vão fazer evidenciar a luz de vocês. Não coloquei a luz de vocês debaixo do alqueire, e sim no candeeiro, para que possa, mesmo que seja uma apaga de luz, iluminar as consciências dos que estão às suas voltas. E nessa certeza, todos nós estaremos um dia vivendo a tão sonhada bem-aventurança. E a história que eu digo, para finalizar, é de um pai que vivia com a dor de um filho, no sofrimento que ele estava, querendo se matar, e ele disse: meu pai, se o senhor não me der uma esperança de viver, eu vou tirar minha própria vida. Eu não aguento mais a dor da vida humana, eu não aguento mais o sofrimento que as pessoas passam, e eu estou sofrendo. A única forma que eu encontro é me matando. Se o senhor não me der uma resposta, como eu faço para encontrar felicidade, eu vou tirar minha vida. E o pai desesperado disse a ele: meu filho, eu não posso lhe responder, mas eu lhe encaminho para um grande sábio que medita no deserto, ele vai lhe dar a resposta. E o menino pegou a mochila, botou nas costas, disse: onde é, meu pai? É um deserto que você vai ter que atravessar longos dias de caminhada. E o menino fez a caminhada no longo deserto da noite escura da alma que todos nós enfrentamos, até chegar no sábio. Quando ele encontrou o sábio, ele estava lá com roupa colorida, multicolorida, azul, vermelha, cor do arco-íris.
era um sábio inclusivo, não preconceituoso. Não estava de branco, ele estava de multicor. Vermelho, amarelo, verde, azul. A cor da integralidade das possibilidades humanas. E o menino chegou, nossa, eu pensei que o senhor está com a túnica branca. Não, aqui a gente veste colorido. O que é que você quer, meu filho? Eu quero saber como é que eu faço para encontrar a felicidade. E o sábio disse assim, eu lhe digo, em 2 horas você retorne que eu vou lhe dar a resposta. Mas você tem uma tarefa, você vai levar essa colher com esse óleo, vai dar a volta no meu ashrana, no meu templo de meditação, e depois você volte com a colher, com o óleo. Ele foi, Sebastião, com a colher, olhou a colher, fez 2 horas de volta, retornou para o sábio e disse, está aqui, mestre, a colher está aqui. Ele perguntou, fizeste bem a tarefa, mas vistes o meu castelo? Vistes os jardins suspensos? Viste os tapetes persas? Viste os vasos da dinastia Ming? Viu meu lago que eu construí com os animais maravilhosos? Não, eu não vi nada. Volta e refaz o caminho com a tarefa ainda a cumprir. O menino voltou, feliz da vida, olhando deslumbrado com tudo. Meu Deus, quanta coisa linda. 2 horas depois voltou e disse, mestre, seu ashrama é lindo, seu templo é maravilhoso, como pode viver num lugar desse, mestre? Aqui é o verdadeiro caminho da felicidade. E o mestre arrebatou, ó filho, vistes as belezas do meu castelo, não viste? Vistes, mas cadê o óleo? Deixei cair. Pois é, filho, e amigos queridos e amigas que aqui estão presentes, ele dizia, o caminho da felicidade, meu filho, está em viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, mas nunca esquecer do essencial, que é o espírito imortal. Vivamos com a alegria que Deus nos deu, contemplemos as belezas desse mundo, mas não esqueça de cultivar as virtudes da alma, do espírito que vocês são. Muito obrigado e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Sabe que está indo embora, mas eu botei aqui, faço uma parada boa. Então, gente, muito obrigada, Flávio, por essas palavras que nos tocam e nos fazem refletir de fato, né, qual é o nosso destino enquanto indivíduos, né? Porque sempre estamos escolhendo a dor. E por que nós ainda não acordamos e conseguimos despertar essa luz que há em nós. Então, de posse dessa explanação maravilhosa, que possamos refletir e tomar novas decisões e decisões mais assertivas quanto ao nosso problema do destino do ser. E não mais a dor, mas escolher o amor para integrar essa nossa convivência humana. Então, vamos passar para o nosso segundo momento. Nosso passo será coletivo. E fechamos nossos olhos. Vamos agradecer a presença dos irmãos de luz, que tanto nos inspiram, que tanto nos auxiliam, e que cuidam de nós ainda como crianças teimosas e birrentas, né, no avanço e no caminhar, no despertar para a luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino de amor e bondade. Seja feita tua vontade, Senhor, aqui na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na justa medida em que temos perdoado todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, nas mesmas tentações. Livrai-nos de todos os males, especialmente aquele que ainda reside em nós. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Gratidão a todos. Obrigada, Flávio. E assim damos por encerrada a nossa palestra. Pessoal do Instagram aí, muito obrigado pela presença até aqui. Agradecemos, espero que vocês compartilhem essa palestra para que mais pessoas sejam tocadas com a energia que eu pude experimentar dentro desse auditório. Muito obrigado pelo convite.
Fico feliz por essa oportunidade de estar aqui, recebendo tanta energia de amor que eu recebi desse espaço. Gratidão a vocês. Me empreste 1% da sua inteligência. Ô, meu querido, a gente caminha junto, ajudando um ao outro. A gente também recebe de você a sua arte, como presente que você vai me dar, que é um aquário que ele fez, e uma garrafa de vidro para reciclar, colocando os peixinhos lá dentro, que não é de verdade, um peixinho de mentira, mas é de verdade, e que ele vai me dar de presente, eu vou receber com muito carinho. Então você tem uma inteligência que eu não tenho, que é de capacidade de fazer isso. Então eu queria a sua inteligência também. Quem me inspirou foi Delacroix, através de Jesus Cristo, viu? Delacroix, que pintou lá a Evolução Deixa do que eu faço Café. agora. Foi, que bom. Rapaz, eu estou muito alegre, viu? Rapaz, a energia daqui foi maravilhosa. Vocês são incríveis. Sebastião, me chame de novo, viu? Quero estar aqui mais vezes, viu? Deixa eu baixar aqui esse vídeo. Encerrar o vídeo.